Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. E Luizinho Vieira pode sair do Confiança, mas não pelo motivo que você imaginou ou até pelo que você deseja. O técnico do Dragão recebeu proposta de outro time e pode estar se despedindo do Confiança após o clássico contra o Sergipe. Copa do Brasil, adversário do Dragão definido para jogo aqui no Batistão. Depois de 10 anos voltaremos ao Batistão e já sabemos quem podemos pegar neste retorno. Falar sobre categorias de base. Na semana passada, ou uns 15 dias atrás, saiu uma nota de alguns times falando sobre um assédio da SAF sobre jovens atletas, o que foi desmentido e eu vou explicar todo esse contexto agora. Por final, vamos fazer algumas notas rápidas de desfalques do rival no Clássico Maior e William Santana retornando ao futebol sergipano. Meu nome é Mike Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju e vamos de giro de notícias nesta quinta-feira. Faltam 48 horas para o Clássico e vamos para cima, continuar informando aí tudo que tem acontecido de relevante nesta semana turbulenta dentro do Confiança. Deixe seus likes, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui. O pessoal tem reclamado até que não está sendo entregue, então capricha no like, capricha no comentário. Quanto mais você engaja, mais o YouTube acaba entregando os vídeos para vocês e para outros azulinos. Considere se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o canal aqui de pé. YouTube Shopping sempre tem passado, eu sempre estou destacando alguns produtos relacionados ao Confiança. Você clica lá, se você comprar, nada muda para você, mas ajuda bastante a gente aqui. Campanha de Rocha segue no ar. Recados dados, vamos que vamos falar aqui desse giro de notícias e começar sobre a crise que não arrefece. Luizinho Vieira, depois da saída quase certa, depois do eu fico de Luizinho, agora ele pode sair, mas não pelos maus resultados, não pela pressão da torcida, não por uma decisão da SAF. Ele pode sair porque o Santa Cruz de Recife, nosso adversário na Série C, está de olho em Luizinho Vieira. Santa Cruz perdeu no último final de semana o clássico contra o Náutico. Essa derrota contra o Náutico precipitou a saída de Marcelo Cabo. Com a saída de Marcelo Cabo, o Santa está buscando treinador, não está conseguindo acertar com ninguém e parece que a bola da vez é Luizinho Vieira. Já tem algumas coisas acertadas com Santa Cruz, entrou em contato com a SAF, mas a SAF recusou. Inclusive, falam que uma das propostas do Santa Cruz é justamente que o Confiança perdoe ou esqueça a multa rescisória, que era um dos empecilhos para a demissão no final de semana. O fato é que se ele não vence o clássico, é quase certo a sua saída e o destino é o Santa Cruz. Agora, se ele vencer o clássico e não quiser mais ficar, quiser negociar, e vamos ver como a SAF vai lidar com essa questão. O fato é que o ambiente que estava turbulento poderia se dar uma ajustada, aí vem agora essa proposta do Santa Cruz para bagunçar ainda mais. Espero que a SAF consiga vencer essa primeira provação, né? Semana de clássicos, com Confiança mal na tabela, pior início de campeonato sergipano nos últimos 8 anos, e ainda tem uma proposta aí do Santa Cruz para tirar o técnico, que é um dos pivôs da crise. Enfim, é muita coisa acontecendo, espero que eles tomem as melhores decisões possível. Vamos ver aí como isso acontece. Bem, segundo tema do vídeo, Copa do Brasil. Ontem aconteceu o sorteio da Copa do Brasil e eu imaginei que seria o sorteio apenas dos jogos da primeira fase, mas não. Sorteou os jogos da primeira fase e também os da segunda fase. Em sorteando os da segunda fase, já criou o chaveamento para os jogos da terceira fase, que é a que nos interessa, já que o Confiança entra na terceira fase da Copa do Brasil. Bem, o fato é que na segunda fase nós temos um confronto entre Tombense de Minas Gerais, time da Série D que rebaixou ano passado, velho conhecido, inclusive time que subiu com Confiança em 2014 para a Série C e nos eliminou na semifinal da Copa da Série D naquele ano, contra o Oratório do Amapá. Quem vencer esse confronto, que acontecerá em jogo único em meados de fevereiro, vem aqui para início de março encarar o Dragão pela Copa do Brasil.
Ou seja, a gente tem aí dois times, um velho conhecido que a gente até venceu ano passado e ajudou entre aspas, a ser rebaixado, e o Oratório, que não é um dos times mais tradicionais do Amapá. Confesso que eu ouvi muito pouco falar, geralmente no Amapá a gente conhece mais o Santos e o Trem, acho que tem o São Paulo também no Amapá, agora vem o Oratório. Quando chegar mais perto desse jogo, que a gente for fazer um vídeo ou algum texto, a gente vai estudar um pouquinho a história do Oratório, possível adversário do Dragão. O fato é que são dois adversários acessíveis, não serão fáceis, mas serão acessíveis para o Confiança jogando em casa, né, jogando no Batistão, poder chegar à quarta fase do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Quarta fase essa que não entra ninguém, vai ser um bololô de todo mundo que está na primeira, na segunda e vai entrar na terceira fase. Vamos aí acompanhar como isso corre e quem virá nos enfrentar em março aqui no Batistão, 10 anos depois da gente ali jogar contra o Flamengo e vencê-los também aqui no Batistão. O Confiança volta a jogar um jogo de Copa do Brasil em... Doutor Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Doutor Gabriel. Agora vamos falar de uma polêmica que circulou muito na semana passada. Acabou que eu não consegui fazer a cobertura correta, mas semana passada alguns clubes, 3 clubes para ser mais exatos, o Botelho, o Sergipe e o Lagarto, fizeram uma nota repudiando que a SAF estava aliciando, assediando jogadores de suas bases. Eles acusavam o Confiança de ignorar alguns protocolos de comunicação e o respeito institucional de, ao invés de negociar com os clubes, negociar diretamente com os atletas. Acontece que, após a divulgação disso pela imprensa, os próprios pais desses atletas, que são menores de idade, são crianças ainda, adolescentes, rebateram as acusações, afirmando que eles não tinham vínculo nenhum, que inclusive tem uma das escolinhas que paga a mensalidade, que não tem ajuda de custo, que é tudo arcado pelos jogadores, e que o Confiança SAF foi atrás dessas famílias e que elas têm o direito de definir o que é melhor para os seus filhos. Inclusive, em uma das frases, em um comentário de rede social, uma mãe escreve: nossos filhos não são mercadorias, e outros pais dizem que vão direcionar a carreira dos filhos para onde eles acharem melhor. Pela legislação esportiva brasileira, os jogadores abaixo de 14 anos, eles não têm contratos firmados com os clubes. Então, essa saída entre clubes, ela é feita. Claro, existe uma espécie de código de conduta, um acordo de cavalheiros entre os clubes para evitar alguns assédios. Existe muita coisa por debaixo dos panos. Não me parece que foi isso que aconteceu. O que parece, o Confiança, montando uma estrutura de base, inclusive já contratou um técnico para a base, que é um ex-técnico do Falcon. Ainda vou me aprofundar nesse tema para trazer para cá. O fato é que o Confiança, construindo a categoria de base, garimpou dentro os atletas que já existem, que já estão atuando, e foi em busca dos melhores através dos seus pais. É uma prática aqui comum no mercado. Por enquanto, a SAF não se manifestou a respeito disso e o trabalho da construção da base segue desde o dia 21 de janeiro. Você poderia perguntar: Mike, mas por que não faz uma peneira, vai atrás de jogador que já tem um clube onde ele já está associado? Bem, informações de quem acompanha as categorias de base pelo Brasil falam que a prática de peneiras, elas já não existem tanto. Geralmente os clubes vão atrás mesmo de jogadores que já estão em alguma categoria de base para levá-los para times maiores. É quase o mesmo canibalismo que a gente vê no futebol profissional, e a gente vê aqui como acontece. O próprio Marcelo Rian, que hoje está no Japão, jogou aqui até os 16 anos e o Bahia veio aqui, buscou, e ele foi jogar no Bahia. Como ele saiu só aos 16 anos, ele já tinha um vínculo com Confiança. Confiança até tem participação como clube formador. Eu estou dando o exemplo de Marcelo Rian, mas vários têm esse mesmo exemplo, de que fizeram parte da base aqui, depois foram para clubes maiores. Agora, no estado, em termos de base, nós somos, ou pretendemos ser, o clube maior, e aí é natural essa captação de jogadores um pouco mais agressiva. Enfim,
bom que os pais se manifestaram, que não ficou o disse-me-disse e que os responsáveis legais foram aqueles que defenderam o melhor interesse de seus filhos. E caso haja alguma coisa contra a lei, que os clubes que se sintam prejudicados procurem as instâncias do judiciário ou mesmo da justiça desportiva. E vamos aqui para encerrar, né? Rapidinha sobre o futebol sergipano. O rival tem 2 desfalques para o clássico contra o Confiança. O volante PH está suspenso, recebeu o 3º amarelo. E o lateral Rafael Luiz, aquele que deu soco no jogador do Guarani, que não foi expulso no jogo porque o juiz não viu e ninguém o avisou, foi suspenso por 4 jogos pelo TJD de Sergipe. Provavelmente não jogará o clássico, isso ainda cabe revisão. E por fim, William Santana de volta ao futebol sergipano, o ex-atacante do Confiança, que jogou Série B, Série C, foi campeão sergipano aqui, está de volta ao estado e vai jogar na Desportiva Aracaju, na Arara Brava. É isso, esse foi o giro de notícias, tudo que aconteceu no Dragão nesta quarta, quinta-feira aqui. Logo chega o clássico e vamos aí ver se a gente vence esse clássico e para de falar em crise e começa a falar de futuro, começa a voltar a falar de coisas boas, voltar a falar de título sergipano. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.